Glória a Deus. Salve nós que passam Jesus, amém? Nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Glória a Deus. A ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer, vós não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ele está falando de um ajuntamento aqui e que ele não se agrada. Ele ainda não está falando com clareza, mas ele já está deixando bem claro aqui que ele não se agrada. Nós sabemos que ele vai falar da Santa Ceia do Senhor, mas nós temos que ir devagar para entender o que o servo do Senhor está falando, porque muitas das vezes nós corremos muito e acabamos nem prestando atenção direito e tirando conclusões precipitadas, mas a palavra do Senhor, ela não é assim. Amém? Versículo 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão, e em parte o creio. Está falando que quando o povo se junta para a Santa Ceia, há dissersão, separação. E Deus não é da separação, Deus é da ajuntação, Deus é da união. E ele está falando que em parte ele crê, porque ele não está ali, Paulo, que já está preso, mas ele se comunica com o povo através de cartas, né? E foi levado até ele essa situação. Então ele não crê em tudo, mas em parte ele crê. Glória a Deus. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Glória a Deus. E ele está falando que isto não é uma coisa ruim, que isto faz parte do Evangelho, porque no Evangelho existem pessoas sinceras, mas também existem pessoas falsas. Existe o joio e também existe o trigo. Existe também o falso profeta e o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus e o falso homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus e a falsa mulher de Deus. Então é isso aqui que ele está falando, que é necessário que as heresias aconteçam para que os verdadeiros se manifestem. Porque hoje nós vemos dentro das igrejas muita coisa errada, mas ninguém fala nada, ninguém se movimenta, ninguém, sabe, irmão, fica vendo aquilo ali achando que Deus está concordando. Não, Deus não está concordando com aquilo ali, mas Deus permite para ver se eu e você vamos se levantar. Deus permite para ver se eu e você vamos falar. Deus permite para ver se eu e você vamos ser quem Ele vai usar para organizar, para botar ordem na casa. Irmão, mas não vão me ouvir mesmo assim, você deve falar, porque nós não temos que provar nada ao homem, mas temos que mostrar para Deus que nós realmente queremos e vamos lutar pela salvação. Glória a Deus. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Glória a Deus. Está vendo isso aqui, irmãos? Está falando que é para a gente se ajuntar. Esse povo aqui não, mas nós devemos nos ajuntar para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Ele está falando, irmãos, que devemos sim comer a ceia do Senhor, devemos nos reunir, mas não nessa hipocrisia que existe. Irmão, Santa Ceia, cada um come um pãozinho, toma um suquinho. Não, irmão, é para fazer aquela festança mesmo, é para comer à vontade, mas é para dividir também mas é para dividir também com quem não tem, porque a Santa Ceia só toma quem é da igreja. Mas e se entrar alguém ali com fome e quiser comer? Não pode comer porque não é da igreja, não faz parte.
Então a verdadeira ceia do Senhor, ela é amor. A verdadeira ceia do Senhor é a palavra. A verdadeira ceia do Senhor é que toda a palavra que o Senhor deixou para mim e para você, não adianta fazer pela metade, não adianta fazer da maneira errada. Ele está falando aqui, porque se comemos antecipadamente, um tem fome e outro embriaga-se. Por quê, irmãos? Porque um vai comer demais e o outro vai comer de menos ou não vai comer nada. Por quê? Porque não tem ordem na casa. Ele está falando, tem que comer, mas tem que ser com ordem, tem que dar para todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que saber como Deus é bom, todo mundo tem que saber. Não adianta uns sair falando bem e outros sair falando mal, não. Todo mundo tem que falar bem, glória a Deus. E o nome do Senhor tem que ser exaltado, glória a Deus. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezas a igreja de Deus e envergonhas os que nada têm? Que vos direi, curvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Ele está perguntando aqui, irmão, se eles não têm casa para comer, ou, glória a Deus, perdão, não tendes porventura casa para comer ou beber, ou desprezar a igreja de Deus, envergonhando os que nada tens? Ou desprezas a casa de Deus? Porque, irmãos, quando chegamos na casa de Deus e não andamos conforme a sua palavra, nós estamos envergonhando a casa de Deus, desprezamos a casa de Deus. Mas quando andamos na sua palavra, aí sim Deus ele se agrada, aí sim Deus ele está vendo algo que vai agradar o seu coração. Mas quando andamos fora da palavra, seja no que for, seja no falar, seja no comer, seja qualquer coisa, nós acabamos desagradando a Deus. E ele ainda diz, ou envergonhais os que nada têm para comer. Será que ele está falando só do povo da igreja, irmão? Porque ele está falando dos que nada tem para comer. Então quer dizer que a pessoa fica o tempo inteiro ali só esperando a Santa Ceia? Não, ele está falando de pessoas necessitadas também, que talvez vai ver ali, vai querer chegar para comer e talvez não vai poder, porque alguém vai barrar, alguém vai dizer, não, você não pode, porque você não é do ministério, não, você não pode. Ele não está dizendo que não pode comer, ele só está dizendo que tem que ter ordem na casa de Deus. Glória a Deus. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Glória a Deus. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. E tomando, dando graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A primeira parte do pãozinho, né, nós que comemos, ao final da mensagem eu vou falar disso, mas vamos continuar. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, este é o cálice do testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Glória a Deus. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, como é que a gente pode comer uma coisa indignamente se nem somos dignos de comer o pão do Senhor e o seu cálice, o seu vinho, né?
Porque se a gente for botar na balança, todo mundo entra na igreja em pecado. Ninguém entra ali santo. Mas na verdade nós comemos o pãozinho do Senhor e o vinho para poder se alimentar dele. Porque, irmãos, sem Jesus nós não ficamos de pé. E aí muitas pessoas são barradas dentro das igrejas, às vezes, de tomar a Santa Ceia do Senhor e se alimentar e ficar mais forte, porque alguém barra e diz: não, você não pode, porque se você está em pecado. Não, mas o que adianta a pessoa não comer do pãozinho e chegar lá fora e continuar cometendo os mesmos pecados, porque ela não vai ter força? Nós devemos avaliar melhor isso aí. Mas infelizmente existem pessoas dentro da igreja que querem ficar presas a um sistema, presas ao pastor, preso à igreja, preso, sabe, as pessoas, diretoria da igreja, e infelizmente acabam cometendo esses erros. Glória a Deus. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então quer dizer que se você talvez cometeu algum pecado, você não vai tocar no sangue, no corpo do Senhor, porque mas sem o Senhor, como você vai se alimentar? Sem o Senhor, como você vai ficar de pé? Se não, o Senhor Jesus, ele disse: aquele que não come da minha carne, não toma do meu sangue, este não tem parte comigo, porque o meu sangue verdadeiramente é bebida e a minha carne verdadeiramente é comida. Então, como que alguém que não toma Santa Ceia vai se fortalecer no Senhor? Como alguém que não lê a palavra do Senhor, não a examina, não sabe, vai poder se manter de pé? Glória a Deus. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, quando Paulo ele diz que o homem come e bebe, o homem que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua perdição, ele está falando dessas pessoas que vão para a ceia do Senhor e comem na frente das outras, não tem ordem, não tem disciplina, não tem, sabe, não esperam umas pelas outras. É desse povo que ele está falando. Ele não está falando de alguém que chega em pecado na igreja, não. Ele está falando de alguém que chega lá e bagunça as coisas do Senhor. Ele mesmo disse no início que se por acaso não tendes casa para comer, ou envergonhais, desprezais a igreja, a casa do Senhor. Porque uns comem e se embriagam e outros têm fome. É disso que ele está falando. Ele não está falando de você entrar na igreja em pecado. Ele está falando de você chegar lá e faltar com respeito com aquilo que é do Senhor. Glória a Deus. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, porque não respeitam aquilo que é do Senhor, porque fazem vergonha dentro da casa de Deus, porque não sabem usar de bondade com quem não tem. Tem demais e não querem dividir, tem demais e não querem repartir. E às vezes aquele que está do seu lado precisa e você não reparte, você não divide. Mas todo mês você está lá na igreja dando a sua oferta, dando o seu dízimo, mas de repente se alguém na rua te pedir uma ajuda, você não dá. Quantas vezes talvez isso já aconteceu com você, mas todo mês você está lá na igreja dando o seu dízimo, dando sua oferta, sabe? Isso é hipocrisia, irmão. Porque você abre a mão para a igreja e fecha a mão para quem precisa. E Deus não é com os hipócritas, não. Deus é com os verdadeiros. Porque, irmãos,
Muitos batem no peito e dizem a igreja do Senhor, a casa do Senhor, mas cobram o dízimo de você, cobram a oferta de você. Mas se é a casa do Senhor, por que eles têm que cobrar? Se eles dizem que é a casa do Senhor, eles têm que confiar no Senhor e esperar. E se o homem não der, e se verdadeiramente a casa é do Senhor, eles confiam nisso, Deus vai prover. Deus tem poder para isso. Glória a Deus. Versículo 32. Perdão, versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tá vendo, irmão? Ele está falando que é Deus que vai nos julgar. Então não adianta às vezes a gente ficar fazendo julgamento sobre o homem, dizendo que o homem é isso, que o homem é aquilo, que o homem já perdeu isso, já perdeu aquilo. Não, irmão. Faz a sua parte com Deus, vive a palavra, usa de amor, usa de carinho, sabe? Ajuda quem você puder e deixa que naquele grande dia Deus vai julgar. Eu não preciso ficar julgando ninguém, você não precisa ficar julgando ninguém. Glória a Deus. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tá vendo, irmãos? Se o Senhor repreende a gente, é porque Ele não quer nos perder. Se o Senhor repreende a gente, é porque Ele não gosta de bagunça e também não quer que nós levemos essa bagunça para outro lugar. O Senhor quer que nós sejamos organizados e leve a organização que nós aprendemos com Ele para todo quanto é lugar nós fomos, para que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Glória a Deus. Infelizmente hoje existe muita hipocrisia dentro da igreja. Infelizmente hoje nós vivemos um evangelho que muitas das vezes não condiz com aquilo que a Bíblia quer passar para mim, com aquilo que a Bíblia quer passar para você. Numa noite de Santa Ceia, todo mundo é santo. Numa noite de Santa Ceia, todo mundo toma ali sua ceiazinha, seu pãozinho, seu suco, sabe? Mas só Deus conhece a minha vida, só Deus conhece a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Santa Ceia não salva ninguém. O que salva é o amor e a misericórdia de Deus e o viver da sua palavra. Porque Deus também não pode usar de amor e misericórdia com quem não vive a sua palavra. Ele já usou, Ele já mandou o seu Filho amado para a cruz, por mim e por você. Então agora é hora de eu fazer a minha parte, é hora de você fazer a sua parte, é hora de nós lermos mais Bíblia, é hora de examinarmos a palavra, é hora de nos enchermos cada dia, cada hora mais de Deus. Porque, irmãos, muitos falsos profetas têm surgido, muitos falsos homens de Deus têm surgido, muitos falsos cristos têm surgido. E, infelizmente, por nós não pregarmos a verdade, essas pessoas têm sido levadas, essas pessoas têm sido enganadas, pessoas que talvez não seja como eu, não seja como você, que se preocupa com o Evangelho, se preocupa em ler a palavra, se preocupa em abrir a Bíblia e entender o que Deus está falando. Nós temos que pregar, nós temos que falar do amor de Deus, do amor de Jesus, da tua santa palavra.
Temos que orar a Deus para que Deus venha nos dar discernimento, para que possamos abrir os olhos das pessoas e possamos ganhar essas pessoas para Deus. E assim como elas vão ser ganhadas, elas também possam ganhar mais pessoas, ganhar mais vidas. Não é hora de jogar ninguém fora, é hora sim, sempre, de falar a verdade, pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Mas, irmãos, temos que fazer isso também com sabedoria. Paulo escreve uma carta à igreja devido a tudo que ele estava ouvindo que havia de errado. E ele fez certo porque ele estava tentando consertar aquilo que estava de errado. E assim nós devemos agir com as coisas de Deus. Devemos falar aquilo que está errado, devemos tentar consertar, devemos, não podemos deixar ou fazer da casa do Senhor bagunça, não. O Senhor Jesus, ele chega ali no templo, ele vê aqueles homens vendendo, ali com suas mesas, vendendo animais, pombos, e ele joga as mesas no chão. Ele tira aqueles homens ali porque ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mas uma casa de oração não pode se manter de pé só com oração. Ela também precisa de palavra, ela também precisa de organização, ela também precisa que as pessoas estejam dispostas a viver o Evangelho do jeito que a Bíblia apresenta. É assim que nós temos que viver o Evangelho, para que possamos pregar também aquilo que vivemos. Não adianta a gente pregar aquilo que a gente quer, não. Tem que pregar o que o Senhor Jesus pregou. Tem que falar o que o Senhor Jesus falou. Porque é assim que nós vamos ganhar as almas para Deus. Essa é a nossa forma de agradecimento para Deus. Pregar, falar aquilo que Deus quer. Doa quem doer, porque por fora pode estar doendo, mas a alma está se alimentando. Porque não importa alimentar a carne, importa alimentar a alma. É minha alma que tem que se alimentar, é sua alma que tem que se alimentar. Porque uma vez que nós alimentamos a alma, ela está indo em direção ao céu. Uma vez que você alimenta a carne, ela está indo em direção ao lago de fogo. Glória a Deus. E é assim que nós devemos agir, porque muitas das vezes parece que algo é ruim, mas no final acaba se tornando bom, porque Deus está no controle da situação. José parecia estar sozinho. Parecia que vender José era uma coisa ruim, que os irmãos de José vender ele era uma coisa ruim para José. Mas José cresceu em meio àquela dificuldade, em meio àquela luta. Você nunca vai crescer se não passar dificuldade dentro do Evangelho. Você nunca vai crescer se você não passar lutas dentro do Evangelho. As lutas irão te amadurecer, as lutas irão fazer você crescer, para que Deus possa fazer chegar na sua mão aquilo que tem que chegar. Glória a Deus. José ainda não estava pronto para ver o sonho dele concretizado, para Deus realizar aquilo que tinha falado. Então José agora, Potifar vê graça em José e bota José para tomar conta de tudo ali na sua casa. Mas a mulher de Potifar vai se levantar contra ele. Outra luta para José vencer. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a luta é difícil. Mas continue, porque você vai vencer. Continue, porque você vai triunfar. E você vai ver que se você continuar, vão chegar muitas mais vitórias do que você pediu. Glória a Deus. E José agora está na cadeia. José tinha tudo para parar, José tinha tudo para desistir, José tinha tudo para falar: Deus me abandonou. Mas José ainda interpreta o sonho de dois presos. José ainda usa aquilo que Deus deu a ele. José não deixa a fé dele diminuir, a fé dele cair. Talvez houve um momento em que José não acreditou mais que Deus ia fazer, ou talvez ele estava vendo o trabalhar de Deus de outro modo. A Bíblia diz que agora ele vai levantar, vai interpretar o sonho do copeiro, do padeiro.
O sonho do padeiro, ele seria enforcado depois de 3 dias. O sonho do copeiro, ele seria exaltado e levantado a Faraó depois de 3 dias. E ele fala para o copeiro: quando fores exaltado, lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz que aquele copeiro não irá se lembrar de José. Mas na hora certa, Deus irá fazer ele se lembrar. Faça a tua parte com Deus, porque Deus não se esquece de mim. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do que ele prometeu. Ele não se esqueceu do que ele falou. Quem se esquece sou eu e você, Deus não. Continue acreditando, continue crendo, continue orando, continue buscando a Deus, continue fazendo aquilo que é certo. Glória a Deus. E Deus irá te exaltar no momento certo, na hora certa. José agora é levado a Faraó para interpretar o sonho de Faraó. Essa era a exaltação que Deus tinha para ele. Quando o Faraó vira e diz: você, José, será governador, é você que vai se encarregar desses 7 anos de guardar a fartura. Nem ele sabia do que Deus tinha para ele. Ele havia entendido o sonho, só não sabia como iria acontecer. Porque muitas das vezes Deus, ele nos dá o entendimento, mas como vai, o caminho que nós vamos percorrer, ele não fala. Porque tem coisas que eu e você não precisamos saber, só precisamos acreditar. Glória a Deus, amém? Você fique com essa palavra, que Deus te abençoe cada vez mais e abra cada vez mais o nosso entendimento, amém? Glória a Deus.